Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e sejam bem-vindos ao Momento da Vitória, nosso momento diário de oração, sempre aqui às 6 horas da manhã, trazendo uma palavra de fé para abençoar o seu dia e a sua vida. E daqui a pouco nós estaremos realizando uma oração poderosa. Gente, hoje vamos orar pela sua família, tá bom? Então já vai deixando aqui o seu nome, o nome da sua família, e peço, por favor, copia esse link. É só você clicar aqui aonde está escrito compartilhar, nessa seta. Aperta aí compartilhar, vai gerar um link. Envia esse link lá no teu Facebook, lá no teu grupo do WhatsApp, lá nos teus stories. Alguém vai clicar e vai ser direcionado para cá. Quando chegar aqui, o poder de Deus vai pegar ele e pegar ela, tá bom? Nos ajude a alcançar outras pessoas através da oração e da palavra de Deus. Combinado então? Bom, nós estamos lendo o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos ler o versículo 27. Capítulo 16, versículo 27 diz o seguinte: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, naquele mesmo momento, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Se alegrou muito por haver crido em Deus. Então veja bem, pessoal, ontem nós lemos aquela parte onde Paulo e Silas clamou, então a prisão, houve um terremoto, todos se saltaram, e nesse momento em que as portões se abrem, as correntes se quebram, o carcereiro, que havia recebido uma ordem expressa dos oficiais que guardassem os presos, ele seria o responsável dos presos ali. Mas de repente um terremoto abalou as estruturas e o carcereiro percebeu que as portas das prisões, os portões foram abertos e eles iriam fugir naturalmente. O carcereiro temia, foi o texto que acabamos de ler. O carcereiro temia porque ninguém ia acreditar que foi um terremoto. Ninguém ia acreditar, não é verdade? As autoridades iriam acreditar que foi ele que facilitou a fuga dos prisioneiros. Pensando assim, ele pegou a sua própria espada e iria se matar. Paulo viu e disse: ei, não faça isso, estamos todos aqui. Ninguém tinha fugido, estava todo mundo ali reunido. Após um episódio daquele, um terremoto, mas estavam todos ali. E aí ele vai dizer: o que faço para ser salvo? O que faço para ser salvo? E o apóstolo Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí diz aqui que ele creu. Então é nisso aqui que eu quero me basear para trazer uma palavra para você, porque hoje nós vamos orar pela sua família. O carcereiro se matando pouparia a sua família. Os oficiais iriam pensar que os prisioneiros o teriam matado. Sua família então seria poupada. Então, quando Paulo viu aquela cena, ele disse: não faça isso. E ele vai dizer: o que eu faço? Se você crê em Jesus, será salvo você e a sua família. E ele creu. Ele dobrou os joelhos, soltou a espada. O apóstolo Paulo orou por ele e ele confessou Jesus.
Então vamos pensar bem aqui, pessoal. Quem estava preso fisicamente, no caso o apóstolo Paulo, era justamente aqueles que tinham a unção, o poder e a autoridade para orar e libertar quem de fato estava aprisionado. Aprisionado, digamos assim, aprisionado pelo medo, aprisionado pela imposição da lei, digamos assim. Ele tinha medo de perder a sua família, então ele morrendo salvaria a sua família. Mas só que o Jesus chegou presente ali, trazendo aquela palavra por meio de Paulo, que havia uma saída. E há quantas pessoas que nesse momento, quando estão vivendo uma situação muito ruim, aonde para ele ou para ela, humanamente falando, não tem saída, esse é o momento que o inimigo age para que a pessoa faça uma besteira, para que a pessoa cometa uma loucura, para que a pessoa faça algo que estava fora do seu plano. É ali que o inimigo faz a pessoa achar que ela vai resolver daquele jeito. E a Bíblia diz que o carcereiro, quando creu, que aceitou Jesus, ele ajudou a lavar as feridas de Paulo e Silas, porque tinham sido açoitados. E ele creu tanto, ele acreditou tanto, que aqueles homens estavam sendo injustiçados e que eram homens de Deus, porque eles, o carcereiro e os presos, ouviram as orações, ouviram os louvores. E imediatamente Deus agiu. Então para o carcereiro não houve nenhuma dúvida de que aqueles dois homens eram homens de Deus. Então o testemunho de Paulo, a oração, o testemunho de louvar, de continuar firme na presença do Senhor, serviu para que a palavra de Deus entrasse no coração do carcereiro. Depois de tendo lavado as feridas, na mesma noite, o carcereiro levou aqueles dois homens para sua própria casa e disse: pregue a palavra para minha família, diga para eles o que você falou para mim. A família do carcereiro ouviu a palavra, receberam Jesus e também se converteram. Então vejam só, o carcereiro, ele ficou tão convicto da sua salvação, depois de tratar as feridas de Paulo, que levou para sua casa, que ele não teve mais medo da morte. Vocês lembram? Então vamos pensar da seguinte forma: o carcereiro sem Jesus tinha medo de morrer e a sua família também, certo? O carcereiro com Jesus agora não tem mais medo da morte. Agora não temia mais nada do que os homens poderiam fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha Jesus. Agora ele tinha Jesus. Então essa palavra nos traz um ensinamento muito profundo, porque quando se crê no Senhor Jesus de fato, de verdade, você não teme mais nada. Você não teme mais a ameaça: olha, eu vou te pegar, eu vou te derrubar, eu vou te matar, vou acertar as contas com você. Quem tem Jesus não teme mais a nada. Por que não teme mais a nada? Porque crê na sua salvação, porque tem certeza da sua salvação. Será que essa palavra não é para você? Você que tem medo de perder isso, perder aquilo, você tem que cuidar, sim. Mas uma vez que você tem Jesus na sua vida, você não perde, porque você tem Jesus. Você precisa crer de fato, de verdade. Então crê no Senhor Jesus. Então Paulo disse: você não vai morrer, sua família não vai morrer, vocês estão salvos, se crerem no Senhor Jesus. Então eu vou orar hoje. Eu vou orar por talvez pessoas que estavam prestes a cometer uma loucura, estavam prestes a fazer algo horrível, porque o inimigo colocou na sua mente, porque talvez você não vê mais saída ou solução para algum problema, para alguma situação, seja na vida sentimental, seja no casamento, seja na família, seja em algum outro aspecto. E eu quero dizer para você que se você crê no Senhor Jesus, você também será salvo. O Senhor vai salvar você desta situação, e o inimigo, ele não vai ter mais poder para colocar medo em você, colocar terror na sua mente. Não, porque Deus estará contigo, Ele livrará você de todo o mal. Então veja, que Paulo, embora preso, mas com Jesus,
eles têm autoridade para libertar quem estava preso emocionalmente falando, quem estava preso pelas cadeias do inferno e do diabo e da morte. Por isso que Paulo disse: ei, ninguém fugiu, estamos todos aqui, e você não vai morrer. A sua família não vai morrer. Crê no Senhor Jesus. Então, essa palavra que eu estou trazendo hoje, quando uma pessoa tem certeza de que Jesus está na sua vida, podem ameaçar, podem cercar, podem dizer o que for contra você. Você não tem medo, tá bom? Haverá salvação. Então, nada mais é capaz, ou nada mais será capaz de tirar sua alegria, sua paz, seu sossego, seu sono. Nada será capaz de tirar a presença de Deus da sua vida, tá bom? Então, se alguma coisa te ameaça, é só você crer no Senhor Jesus, se entregue para Ele, volte-se para Ele e será salvo você e sua família, tá bom? Vamos orar hoje? Hoje vamos orar pela sua família. Mas antes de orar, eu quero perguntar: você crê? Então escreva aqui, diga: eu creio. Eu creio que Jesus pode me salvar dessa situação, me salvar desta situação ruim que eu estou vivendo. Ele pode sim, vai salvar. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, neste momento de fé, quero unir o meu coração e a minha fé com a fé de centenas de pessoas que oram comigo agora aqui no canal no YouTube. Há pessoas, meu Pai, que estão agora orando com fotografias, orando pela família, por alguém que está precisando muito, que está doente, que está desenganado pela medicina. Ou talvez a esposa aflita porque o marido disse que ia sair de casa, porque o filho falou que ia desaparecer, ia pegar tudo e ia embora. E essa pessoa, diante de tantos dilemas, diante de tantas situações, o inimigo vem sugerindo a ele ou a ela a cometer uma loucura, tal como aquele carcereiro, naquela ocasião, também tentou fazer isso. Mas assim como o Senhor usou os teus servos que estavam ali para ministrarem a palavra sobre aquele que estava escravo pelo inimigo e que foi liberto porque creu no Senhor, nesse momento eu quero liberar uma palavra de fé e profetizar sobre todos aqueles que o inimigo até hoje oprimiu você, até hoje o inimigo oprimiu a sua mente, escravizou você, ameaçou você. Em nome de Jesus eu ordeno que todo este mal comece a cair por terra, saia da mente, e Satanás, você não vai conseguir derrubar essa pessoa, ou derribar as estruturas da vida dela, seja o casamento, ou qualquer outro sentido da vida, porque hoje ela está se posicionando dizendo: eu creio. Então seja salvo desta situação ruim. O Senhor salva o seu casamento, seus familiares, seu lar, em nome de Jesus. Começa a declarar agora: Senhor, que a salvação entre na minha vida, que a salvação entre na minha casa, que a tua presença entre na minha vida e repreenda todo o mal, e que a partir de hoje haja paz, haja a presença do Senhor, haja alegria, haja transformação. Assim eu ministro, Senhor, sobre os nomes que estão aqui, os pedidos que estão aqui, Senhor, eu apresento todos nas tuas mãos. Eu oro para que o filho que saiu de casa volte, para que a situação em que essa pessoa vive, eles estão brigados, não se falam, não se respeitam, não olham no olho. Nós oramos, meu Pai, para que haja harmonia nesse lar, haja a tua presença, amor, respeito, que haja transformação, corações que estão duros sejam quebrados, sejam transformados. E assim, meu Deus, eu quero declarar que haja paz, alegria, transformação e harmonia nesse lar e sobre esta família. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Diga: o meu lar é uma bênção. Diga: a minha família é uma bênção em nome do Pai. Levante as mãos. Diga: eu recebo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga: amém, amém e graças a Deus. Amém, meus amados irmãos. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio de alegria, cheio da presença de Deus, tá bom? Gostou dessa palavra, desta oração? Deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, aperta aqui em compartilhar, manda o link para os seus amigos, tá certo?
Hoje, às 18 horas, eu estarei aqui fazendo a oração ao vivo aqui no meu canal. Eu convido você a orar comigo daqui a pouco, às 18 horas. Tá bom então? Manda o seu testemunho aqui para nós também, para que faça-nos saber o que Deus fez na sua família, na sua vida. Mande o seu testemunho para cá, tá bom? Tá certo, pessoal? Olhe, tá vendo essa mensagem aqui, ó? Se você tem tempo, clica nela. Ela também vai te abençoar. É uma mensagem muito importante. Fique todos na paz do Senhor Jesus.